Boa tarde. Boa tarde, digno professor Ricardo. Boa tarde aos colegas que tive a honra de conhecer nesse mestrado na Universidade de Girona. Hoje nós estamos aqui exatamente com a incumbência de falar a respeito de ditaduras. E para mim, eu tive talvez a sorte de me cair a ditadura do Paraguai. E que, pelo que a gente percebe, foi uma das ditaduras ferrenhas dentro da América Latina. E primeiro, começando porque ela foi a mais longa de todas, ela durou 35 anos. A ditadura do Paraguai ela foi exercida pelo presidente, um general do exército, Alfred Stroessner. Ocorre que ela começou, Ela começou em 1954 e se prolongou até 89, quando foi deposto por um outro golpe de Estado. Alfred Stroessner, ele surfou entre o populismo e a ditadura, com um governo extremamente corrupto, violento, com total desrespeito aos direitos humanos, perseguições políticas com tortura e assassinatos, lei marcial, pena de morte instituída, estupros e pedofilia para satisfazer os desejos pessoais e das autoridades que lhe davam a certa sustentação, ou a sustentação completa, na verdade. Como é natural, as ditaduras elas começam em geral com um golpe de Estado, sabe? Só que a ditadura do Paraguai, em particular, ela foi orquestrada de um modo a que ela dava uma ideia de democracia. Primeiro, porque, embora tenha sido exercida pelas Forças Armadas, ela tinha o apoio do partido do governo, que era o Partido Colorado. Então, isso aí ajudava muito a manter aquela ideia de democracia. O ditador Stroessner ele teve como antecedentes, uma grande instabilidade política, econômica e social dentro do país, inclusive com 2 guerras civis no país. Então isso colaborou para, de fato, ele acabar chegando no poder. Só para se ter uma ideia, depois da independência, os governos no Paraguai eles costumavam durar 2 anos e meio, qualquer coisa assim. Nem mesmo depois da guerra entre o Paraguai e a Bolívia, a Guerra do Chaco, o Paraguai foi vitorioso, nem assim conseguiu se ter uma unanimidade política a respeito. O Paraguai conseguiu superar a instabilidade política, ele não conseguia superar a instabilidade política. No final da década de 40, em 2 anos, o governo paraguai foi substituído por 4 vezes. Isso aí para mostrar por que se chega, às vezes, numa ditadura, exatamente em cima disso. Em consequência dessas alternâncias constantes, a economia ia de mal a pior. A cada dia estava pior. O país via-se obrigado a recorrer constantemente ao Fundo Monetário Internacional para manter as reservas e manter a coisa. A inflação crescia de forma exorbitante, mas assim, impossível até de se falar. E milhares de paraguaios, por causa da pobreza, eles abandonavam o país em busca de condições de vida melhores. Na Argentina, no Uruguai e no Brasil também. Em 1954, o presidente Frederico Chaves havia declarado o estado de emergência e isso tinha trazido um certo descontentamento dentro do país. E iniciava uma repressão cada vez maior aos adversários políticos. Epifânio Mendes, ele foi posto como presidente do Banco Central e acreditava o presidente que conseguiria recuperar a economia. Epifânio, ele viu uma possibilidade de recuperar a economia se o presidente Frederico
Chávez pedisse um apoio a Juan Perón da Argentina, governo argentino. Sabe? Isso aí trouxe mais insatisfação dentro do próprio partido deles, que a grande maioria não concordava com a ideia dessas. O presidente Frederico Chávez desagradou o exército como um todo e o próprio comandante, que era o general Alfredo Stroessner, no dia em que começou a equipar a Polícia Nacional do Uruguai com armas pesadas. E então, no dia 4 de maio de 54, as tropas dos comandos do 40º Batalhão do Exército, lideradas por Mário Ortega, atacaram a sede da Polícia Nacional em Assunção. Ou na mesma hora em que o presidente soube de que tinha sido atacado os comandos tinham atacado o quartel, ele se refugiou, já falando do colégio militar, comandado por Samaniego, que era um general velho amigo de Stroessner, né? E quando se refugiou lá, o presidente, achando de que estaria mais a salvo, ofereceu para o comandante do colégio militar o comando do exército. Então iria substituir Stroessner para pôr ele, se lhe desse cobertura, se lhe desse abrigo. O comandante, em vez de aceitar a oferta, deu voz de prisão ao presidente, logo de imediato. E aí, no dia seguinte, no dia 5 de maio, durante uma sessão de emergência da liderança do Partido Colorado, Frederico Chávez, presidente, foi obrigado a renunciar. Nessa ocasião, logo de imediato, foi convocadas eleições, para 11 de julho daquele mesmo ano, e foi indicado o comandante do Exército, portanto, Alfredo Stroessner, para concorrer a essas eleições. Após alguns meses de trabalho como presidente, ele começou a marginalizar os líderes do partido. Então, para desfazer aquele conceito que eles tinham e poder, aos pouquinhos, ir se apossando cada vez mais da posição como um grande líder. Stroessner, então, começou a apertar cada vez mais. Foram suprimidas as garantias constitucionais e começou um período de dura repressão contra os opositores, com tortura, sequestro, assassinato, os partidos políticos controlados ao máximo para ver quem era que não tivesse a mesma ideologia do governo, então eram tirados, eliminados. Estima-se que 150 mil opositores foram presos na ocasião, mais de 18.700 pessoas foram torturadas, 4.000 pessoas teriam sido mortas e mais de 3.400 exilados em função das perseguições políticas, né? Há relatos de casos de pessoas que foram cortadas ao meio com serra elétrica e que queimadas aos poucos com a ajuda de maçaricos. Até mesmo crianças e adolescentes foram presos nessa ocasião durante a ditadura. Sabe-se hoje que o regime de Stroessner ele também teve participação na Operação Condor, um acordo político-militar montado com a iniciativa do governo do Chile e com a articulação dos Estados Unidos, que foi levado a cabo nas décadas de 70 e 80 pelos regimes militares da América do Sul, entre os quais o Brasil, o Chile, o Equador, a Bolívia, o Uruguai e a Argentina, para coordenar a repressão à oposição das ditaduras e reagir à Organização Latino-Americana de Solidariedade fomentada por Fidel Castro na ocasião. Bom, na verdade era fazer tudo para não deixar o socialismo se instalar na América do Sul, né? Por ordens diretas de Stroessner, meninas e adolescentes entre 10 e 15 anos
foram sequestradas e mantidas reféns para satisfazer seus desejos sexuais e de outros altos membros do escalão do governo e das próprias Forças Armadas. O principal protagonista dos abusos sexuais era o próprio ditador, que exigia de assessores que mantivessem um fornecimento regular de meninas virgens para seu uso pessoal. Estima-se que durante esse período, aproximadamente 1.600 adolescentes tinham sido violentadas só por eles. As altas patentes das Forças Armadas Paraguaias, durante todo o regime de Stroessner, se envolveram com contrabando em geral, com drogas internacionais, sabe? Com tráfico de drogas internacionais, obtendo, obviamente, grandes lucros. O Paraguai tornou-se um hub latino, movimento de cocaína e de carros de luxo roubados em outros países. A exemplo das Forças Armadas, o Poder Legislativo e o Judiciário, eles também foram sempre manipulados para manter o poder de Alfredo Stroessner. As leis eram aprovadas de modo a manter o governo e as decisões da Corte Superior de Justiça nunca lhe eram contrárias. Então tinha que ser sempre o apoio. O apoio interno, durante muito tempo, veio até da própria Igreja Católica, que a princípio apoiava, das instituições nacionais, das oligarquias agropecuárias do país e, em especial, do próprio povo. O povo considerava ele um grande ídolo e um grande estadista. Outro fator importante para a manutenção da ditadura foi a criação da rede de delação no país, que funcionava como um órgão de controle social. Eles eram incentivados a que denunciassem um vizinho, que denunciassem outra pessoa, de modo a controlar acima de tudo, a instalação do socialismo. No plano internacional, o ditador tinha o apoio firme dos Estados Unidos, todos os países da América do Sul, porque todos estavam mais ou menos na mesma situação, e de grande parte da Europa. Do ponto de vista econômico, o Paraguai, durante o período da ditadura, viveu a melhor fase de toda a sua história até então, especialmente em função da construção da hidrelétrica binacional de Itaipu. Por essa ocasião, muitos paraguaios enriqueceram. E o curioso de tudo é que o ditador Stroessner foi derrubado por um outro golpe de Estado, tá? Liderado pelo general Andrés Rodrigues, consogro de Stroessner, tá? No dia 2 e 3 de fevereiro de 89, marcando o fim de um longo governo autoritário e da história do Paraguai, né? O curioso é que um dos homens mais poderosos do Paraguai era um dos que o ditador depositava mais confiança e teve apoio, sabe, dos órgãos e teve o apoio, então, nessa coisa, de muitos organismos que davam sustentação anterior ao governo Stroessner, como as Forças Armadas e o próprio Partido Colorado. A exemplo da própria Igreja Católica, que no final acabou ficando contra o Stroessner, e por tudo isso é que acabou sendo derrubado. Bom, aí, em tudo isso, o que temos? Houve um grande apoio sempre do povo, das instituições como um todo, dos próprios professores dentro das universidades, mesmo porque quem não apoiasse ou era preso, torturado, ou era expulso, era exilado do país. Então muita gente, por conta disso, acabava apoiando. Com isso eu dou como encerrado o vídeo aqui e espero que tenha trazido algo, ou tenha colaborado em algo para o conhecimento geral de todos nós. Muito obrigado.